Boa noite, queridos, graça e paz. Todos estão felizes com essa chuva que Deus está mandando para nós, depois desse tempo de secura. Deus manda chuva e parece que tudo se renova, e a gente já estava com saudade de um friozinho, né? É melhor puxar uma cobertinha para dormir também, e é um tempo abençoado. É bom o calor, é bom, mas é bom também as noites mais fresquinhas. Você está preparado para a palavra de Deus? Eu tenho hoje o seguinte tema: perdoando a mim mesmo. Perdoando a mim mesmo. Nós estamos numa jornada entre a Páscoa e o Pentecostes, entre a cruz e o fogo derramado do Espírito Santo. E nós estamos explorando, no bom sentido, os textos bíblicos dessa caminhada dos discípulos de Jesus, da Páscoa, da ressurreição, até o momento do derramar do Espírito Santo. E o texto de hoje nos convida a pensarmos sobre isso, perdoando a mim mesmo. Pode parecer bobo, mas nós vamos ver como é importante isso na nossa vida. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. E depois nós vamos ler o capítulo 21 até o 14. Está escrito assim a palavra de Deus. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra e o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração. Se você lê o Evangelho de João, quando chega no capítulo 20, nos últimos versículos, e João escreve: olha, estes são os milagres que nós vimos Jesus fazer. Mas se fôssemos escrever num livro todos os milagres de Jesus, não caberia em todos os livros desse mundo. Ele está finalizando o livro. Ali é para acabar o Evangelho de João. E como que num milagre, ele pega a pena e continua naquele rolo, naquele papiro. Depois disso,
os discípulos estavam no mar da Galileia. É como se ele tivesse com o objetivo de contar todos os milagres de Jesus até a ressurreição, e quando ele dá por encerrada a tarefa, o Espírito Santo lembra ele: peraí, você ainda tem que contar. Você contou que Pedro negou Jesus. Você tem que contar o milagre de como Pedro não se desviou, como Pedro se reconciliou com Jesus. E ele pega a caneta e ele escreve a pena, e ele escreve o capítulo 21, nos dando essa riqueza que todos nós sabemos, que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Graças a Deus. E nós percebemos aqui que aquele que é fiel em ouvir uma pequena coisa do Espírito Santo, depois Deus prepara algo grande. O mesmo João que na sua simplicidade ouviu a Deus e colocou para nós esse relato que nós temos hoje no texto sagrado, que é a restauração de Pedro, após ele ter negado Jesus, é o mesmo João que vai receber os 22 capítulos do Apocalipse. O mesmo João que foi fiel em dizer: não, Senhor, eu tinha terminado de escrever meu livro, mas já que o Espírito Santo está me abordando, me inquietando, eu vou colocar ainda a restauração do teu filho Pedro. É o mesmo João que foi considerado por Deus digno de receber a revelação do Apocalipse. O Evangelho de João, 21 capítulos. O livro de Apocalipse, 22 capítulos. Deus confiou a João a maior e última revelação da palavra de Deus. Ele viu os últimos dias da humanidade, ele viu os últimos dias da história do planeta. Deus confiou a ele, e a gente percebe que quando alguém se dispõe a ser fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Isso vale para você também, vale para você também, vale para você também. Na simplicidade de você ouvir o Espírito Santo de Deus. O livro acabou, você vê que ele diz ali, ele está encerrando o livro: olha, coloquei todos os milagres. Mas ele teve a coragem de obedecer. E então, eu quero trazer para você o primeiro ponto dessa mensagem. Os milagres de Jesus são incontáveis, mas os milagres na minha vida podem ser contados. Há uma parcela da humanidade que até os dias de hoje questiona se Jesus é Deus. Eles colocam Jesus na mesma prateleira dos personagens mais ilustres da história da humanidade. Confúcio, que é equivalente ao ao Sócrates chinês, o maior sábio chinês. Jesus é comparado com Gandhi, com Buda, todos esses personagens religiosos, sábios, e de fato, são pessoas diferenciadas e ilustres da humanidade, mas tem um povo chamado igreja, que não crê que Jesus foi um homem especial, que não crê que Jesus foi um profeta, mas que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que crê dessa forma é salvo, todo aquele que crê dessa forma é transformado. Então preste atenção: se Jesus fosse homem, tudo que ele fez caberia no papel. Como Jesus é Deus, papel desse mundo inteiro não pode conter o que Jesus fez, porque milagres e mais milagres só Deus pode realizar. Perceba, olha o que eu vou te dizer agora. Nem você sabe dizer todos os milagres dessa semana. Você não sabe. Irmãos, eu fiz uma família muito amada da nossa igreja um dos fúnebres mais difíceis que eu já havia feito. Gravidez perfeita, o quarto do bebê pronto, tudo pronto. Já tem o nome, 7 meses, acompanhamento com os melhores profissionais, e de repente, vira da noite para o dia e a criança morre no ventre. E aí nós nos damos conta o que é milagre. Quando eu busco em Deus, o que palavras eu vou ter
para consolar os teus filhos dessa dor? Que palavras eu vou dizer no cemitério diante de um pequeno esquife desse tamanho? A dor e a pergunta, e nós somos assim. Quando eu vejo muita mãe aqui, muita mãe que tem bebê, glória a Deus. Quando acontece alguma coisa, nós perguntamos: onde tu estás, Deus, que tu permitiste isso na minha vida? Mas por que agora que o teu filho está bem e está saudável, tu não pergunta para Deus? Deus, por que eu estou sendo tão privilegiado de ter o meu filho bem de saúde, todas as noites dormindo bem? Aí nós não perguntamos para Deus. Mas quando perdemos, aí perguntamos: por que na minha casa? Por que o meu filho, e não o filho daquela mãe que dá menos amor, o filho daquele pai que nunca reconheceu o filho, aquele que nunca quis ter o filho, tu não tira, eu que amo meu filho, tu tira. E aí nós percebemos, querido, que nós não conseguimos contar os milagres de Deus, nós somos cegos e surdos para notar todos os milagres que Deus fez essa semana, mas o dia que o milagre não acontecer, aí nós vamos querer brigar com Deus. O ser humano é assim. O ser humano é assim. E nós percebemos, querido, que quando a Bíblia fala de um Deus que fez muitos milagres, e que não caberia em todos os livros desse mundo, os milagres do nosso Senhor Jesus, Ele está falando de não alguém que foi um profeta, mas de alguém que veio como Deus, se tornou homem, viveu entre nós e morreu pelos nossos pecados, porque se fosse um homem morrendo pelos pecados de outro homem, não teria salvado ninguém. Precisava Deus, o próprio Deus, morrer e ser punido pelos nossos pecados, para poder dizer: vocês estão perdoados. E nós estamos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? A nossa vida é feita de muitos milagres, mas contamos aqueles que nos marcam. 2. Nós contamos aqueles que nos marcam. Pedro não tinha esse nome. O nome de Pedro era Simão. Foi Jesus que olhou para Pedro e disse: Pedro, Simão, agora teu nome é Pedro, que significa pedra, que significa firmeza, que significa estabilidade. E Pedro sempre foi muito intenso, Pedro sempre foi de todo o coração, Pedro sempre foi muito corajoso em tudo aquilo que ele fez. E você vai perceber que Pedro, ele era autêntico, ele não escondia o que ele sentia, nem para dar certo, nem para dar errado. Você pensa, Jesus contando para os seus discípulos: os homens vão me condenar, os homens vão me prender, os homens vão me crucificar, mas fiquem tranquilos, no terceiro dia eu ressuscitarei. E aí o Pedro pega Jesus pelo braço, chama Jesus para o canto, tira ele do meio dos discípulos e começa a repreender Jesus. Jesus, para de falar essas coisas, para de falar essas coisas ruins, isso não vai acontecer contigo, Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, tu cogita das coisas do homem. Para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que quando Jesus dizia assim: olha, todos vocês vão me negar, eu estou indo para Jerusalém e todos vocês vão me abandonar. Ele: o quê? Esses bananas aqui, eu vou ficar do teu lado, Jesus. Jesus, eu vou morrer por ti, Jesus. Para de dizer que vão te abandonar. Eles podem te abandonar, eu não. Eu sou um homem valente, eu tenho palavra, estou te dizendo, eu não vou te abandonar. E toda aquela autoconfiança, ele falou em público. E gente, tudo o que nós falamos em público nos cobra depois. Você já ouviu o ditado que a língua é o chicote do corpo? Você já ouviu o ditado que o corpo sofre por causa da boca? E Deus tinha falado para Pedro: tu não vai mais ser um pescador de peixes, tu vai ser um pescador de homens. Mas todos eles viram
o Pedro dizer, depois da ressurreição, eu vou pescar. Ele tinha sido proibido por Deus. Deus tinha acabado, Deus tinha dado ele um apostolado, Deus tinha dado para ele um chamado, Deus tinha dado para ele uma missão. Mas o Pedro não acreditava mais em si mesmo. O Pedro tinha abandonado o seu chamado. O Pedro se tornou um homem magoado consigo mesmo. A pior mágoa que existe é a mágoa de você com você mesmo. Porque quando os outros estão falando da gente, quando os outros estão acusando, quando os outros estão cobrando, a gente consegue fechar os ouvidos. A gente seleciona os ambientes, nós selecionamos com quem nós queremos conversar. Mas quando aquele que te acusa, quando aquele que te condena, quando aquele que lembra dos teus erros, mora dentro de você, como é que você foge? Dorme com um barulho desses agora. E toda pessoa que não tem paz, ela está sempre arranjando uma coisa para fazer. Esse Pedro, essa cena de Pedro dizendo assim, eu vou pescar. Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha aparecido para ele, mas ele estava desacreditado com ele. Ele tinha uma mágoa. Sabe aquela pessoa que fica lembrando o tempo inteiro o tropeço, o tempo inteiro o erro cometido? Como é que você tira da sua cabeça se é a sua própria cabeça que fica lembrando a vergonha que você passou? Aquele homem valente que disse, esses bananas aqui podem te abandonar. Eu, Jesus, eu vou poder morrer contigo. Pode confiar em mim, Jesus. E Jesus olha e diz, Pedro, seu pateta, tu vai me negar e eu vou te dar um sinal, o galo vai cantar. E quando o galo cantar, tu vai lembrar da minha palavra. E aí tu vai te converter de verdade. Porque quando uma pessoa confia em si mesma, quando uma pessoa é autoconfiante, independente, e tem muita gente dentro das igrejas assim, você coloca a sua vida em risco, de você mesmo se magoar, porque nós vamos errar. Nós vamos errar. Nós somos humanos. E errar é humano. Nós vamos errar e nós vamos tropeçar. Eu errei muitas vezes. E se eu não encontrar dentro de mim paz para me resolver, para me levantar, para me limpar os meus joelhos do tropeço e voltar a caminhar, eu vou me tornar uma pessoa magoada comigo mesmo. Uma pessoa que não se perdoa. Uma pessoa que ela mesmo se chama de burra, ela mesmo fica lembrando, ela mesmo fica dizendo para ela o que ela fez. E aí aquele homem já está meio louco, ele diz assim, eu vou pescar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ficar louco aqui parado, eu não consigo ficar orando. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Eu não consigo. Uma pessoa que não tem paz, ela não consegue parar quieta. Uma pessoa que não tem paz, ela não consegue conversar com os outros direito. Ela não tem paz. Ela tem que se ocupar. Por quê? Porque tem dor, tem grito, tem acusação, tem memórias desagradáveis gritando dentro dela. Não perdoar a si mesmo, presta atenção, é viver dentro de si com guerra. O pior inimigo que existe para uma pessoa é o seu próprio ego ferido. O pior inimigo que uma pessoa pode ter próximo dela é o seu próprio ego lhe acusando, lhe condenando, lembrando o tempo inteiro dos seus fracassos. E o Pedro, que Jesus disse, agora tu não é mais pescador, acabou dizendo, eu vou lá, eu vou voltar a pescar, porque ele não conseguia mais acreditar no chamado que Deus tinha dado para a vida dele. Então você percebe que antes de Deus te levar para o Pentecostes, antes de Deus te levar para o derramar do Espírito Santo, Deus primeiro quer tirar muita coisa de dentro do seu coração.
Deus quer tirar muita memória, Deus quer tirar muito tropeço, coisas que você mesmo sente muita vergonha quando lembra. 3, Jesus usa coisas para ganhar pessoas. O sucesso humano não é um sinal de confirmação da vontade de Deus. Presta atenção, Deus não fala por meio das coisas. Pedro voltou a pescar. E o que aconteceu? A rede quase se rasgou de tanto peixe. Se é um de nós ali, isso é um sinal. Eu não devo mais ser um apóstolo. Eu devo abandonar a minha missão. Eu tenho que voltar para o meu barquinho. Eu tenho que voltar para a minha velha vida, porque Deus está me abençoando. E muitas pessoas, elas ficam se dirigindo assim: olha aqui, deu certo, Deus me abençoou, deve ser a vontade de Deus. E as coisas não são revelação da vontade de Deus, as coisas são revelação do amor de Deus. Era Deus dizendo para Pedro: Pedro, a tua vida é cheia de gauchada, cheia de burrada, mas eu não te abandono, Pedro. Até quando tu faz uma coisa que eu não mandei tu fazer, que é voltar a pescar, eu estou aqui, fazendo dar certo, Pedro. Mas não é porque eu quero isso para a tua vida. Eu já falei contigo o que é para tu fazeres. O que eu tenho para a tua vida, Pedro, é muito maior. Larga desse barco. E aí muitos de nós estão olhando e dizem assim: mas está dando certo. Olha só, eu joguei uma vez a rede quase se rasgou. Meu Deus, se toda noite for assim, joga uma vez, já enche o barco de peixe. Eu vou enriquecer, é o que eu estou precisando, vai dar certo. Eu sou um fracasso como crente. Eu fui me meter nesse negócio de igreja. Vocês viram aquela entrevista daquele senhor lá do interior do Nordeste? Alguém viu isso? Está rodando aí no YouTube. Foi fazer uma entrevista, uma repórter, e foi perguntar como é que estava aquela vida, a vida dele naquela cidade, lá do interior, lá no sertão nordestino. Agora eu não me recordo qual dos estados do Nordeste. E foi perguntar para o senhor como é que estava a vida, e o homem coçou a cabeça e disse: olha, a vida aqui até não estava tão difícil, mas eu me meti num problema, porque eu inventei de ser crente. E aí me complicou a vida. A repórter assim: mas como assim? Porque crente não pode mentir. Só aí não tem mais como eu viver. Ele falando para a repórter. E o Pedro está mais ou menos assim: eu sou um fracasso. Eu vou voltar para o meu barco. E quando ele volta para o barco, na primeira noite que ele vai pescar, dá certo. Pega muito peixe. Será que isso é vontade de Deus para a vida dele? E tem muita gente estragando a sua vida só porque deu certo. E a tua vida não é dirigida pelo que dá certo, mas pela palavra do Altíssimo. Deus já falou contigo, e a palavra que Ele lançou sobre a tua vida, Ele vai cumprir. É nessa direção que você tem que andar. Para de ser uma pessoa que joga a rede para cá. Deu certo, eu acho que Deus quer isso para a minha vida. Aí ele um dia não pega peixe. Aí diz: agora o que vai ser? Vou lá para a carpintaria do José e da Maria. Vou fazer mesa, vou fazer cadeira. Deu certo. E tem gente que está vivendo assim. Mas lembra, Jesus já tinha falado com Pedro: doravante, tu serás pescador de almas, não mais pescador de peixe. Não é porque está dando certo, Pedro. Obedece a minha palavra. E você vai perceber. Sabe por que deu certo fora da vontade de Deus? Sabe por que nós aqui já inventamos de fazer coisas que Deus não mandou nós fazermos? E deu certo. Deu dinheiro. Sabe por quê? Era Deus dizendo assim: filho, eu te amo até quando tu não me obedece. Filho, eu estou aqui do teu lado até quando tu não queres fazer a minha vontade. É Deus lembrando: eu sou teu pai, eu cuido de você, eu cuido da tua vida. E é esse Deus que eu vou dizer para você, que está esperando nós resolvermos nos perdoar. Perdoa o teu erro, perdoa o teu fracasso,
Perdoa aquilo que você fez de errado e que você mesmo se culpa, porque você diz assim: como eu fui burro, como eu fui burra, eu não podia ter feito isso. Te perdoa. Você já perdoou tantas pessoas, por que você não vai perdoar agora, lá no silêncio do teu coração, a você mesmo? A você mesmo. Perdoa. Para de você mesmo se culpar. Libera perdão. Porque eu tenho uma novidade. Não foi o último erro. Nós vamos errar de novo. Eu vou errar de novo. E eu vou precisar de mim para me levantar. Não de mim para me jogar para baixo. Não de mim para me martirizar, para eu mesmo me torturar. Eu não preciso disso. Eu preciso de alguém que conheça a graça e o amor de Deus. E que eu mesmo possa dizer para mim que Deus é amor. E Deus também me perdoa pelos erros que eu cometi. Essa é a pessoa mais difícil de perdoar. É essa que está sentada na cadeira, no seu lugar. É você mesmo se perdoar por coisas que você já errou. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio hoje à noite. Deus está falando com você. Quatro. Nada é inútil em nossa vida. Nossos erros são matéria-prima para o que Deus vai fazer. Deus, ele não quer os nossos erros. Deus não queria que Pedro negasse a Jesus. Isso nunca foi vontade de Deus. Mas, já que aconteceu, Deus, ele não joga fora os nossos erros. Deus pega os nossos erros e usa isso como uma matéria-prima para realizar um milagre na nossa vida e para cumprir o propósito que tem para as nossas vidas. Foi um erro Pedro ter pescado, e aparentemente é inútil aquela pescaria, porque perceba, quando Jesus disse para ele, como lá no chamado dele, em Lucas capítulo 5, joga a rede à direita, e ele joga, e pega o peixe, o João cutuca ele dentro do barco e diz: Pedro, é Jesus que está lá, foi Jesus que disse para tu jogar a rede para o lado direito. E aí diz que todos estão fazendo força e quase se rompeu, porque a rede se encheu tanto para eles puxarem a rede para dentro do barco. O Pedro, quando João fala é o mestre, o Pedro põe a túnica, porque naquela época os homens faziam atividades físicas nus, tanto a parte olímpica, para quem conhece um pouco de história, como qualquer atividade como pescaria, porque não tinha roupas dry fit naquela época. Então eles tinham que tirar a roupa para fazer o que tinha que fazer. Ele pega a túnica, ele põe a túnica e nada 90 metros. Quantos aqui aguentariam nadar 90 metros? E não é água salgada. O mar da Galileia, na verdade, é chamado Lago de Tiberíades, não é mar. É só um apelido, mar da Galileia. É uma lagoa, é água doce. Ou seja, é mais difícil nadar. E ele nada para encontrar Jesus. Quando ele chega na beira da praia para encontrar Jesus, um milagre acontece. Tem fogueira, tem pão assado, pão quentinho. Alvorecer, diz a Bíblia. O sol estava nascendo. E você tem aquele pão quentinho para o teu café da manhã, peixe. E você sabe que o mar da Galileia, eu já estive lá, ele é rodeado de eucaliptos. Que engraçado isso. Eu nunca imaginei que lá na terra de Israel, na terra santa, o mesmo eucalipto da gente aqui. Agora, imagina aquele peixe preparado com lenha de eucalipto. Para quem sabe assar uma carne, sabe o que eu estou falando. E aí o que ele faz com aqueles peixes? Parece inútil, porque não era para ele pescar, não era para ele ter pego nada. Jesus disse: para de pescar, Pedro, porque eu tenho uma missão para a tua vida. E aí, Jesus chega ali, está aquela fogueira, ele recebe os seus discípulos. Quando Pedro senta na fogueira, está molhado, para se esquentar, para se secar,
de madrugada ou no alvorecer, manhã fria. Você sabe aquele friozinho da manhã, o sol está nascendo, ainda não esquentou, ele está molhado, ele precisa se aquecer. Jesus vai lá e diz para ele, pega mais peixe, fala para todos os discípulos. Mas como os discípulos estavam recém chegando, e Pedro tinha chegado primeiro, Pedro se levanta da fogueira e vai sozinho para aquele barco. E a Bíblia conta que ele foi buscar os peixes. E eu digo para você que Deus, ele tem o momento certo para tratar o nosso coração. E Deus, sem palavra nenhuma, Deus traz cura e Deus traz paz para a guerra e para os conflitos que nós temos dentro de nós. O Pedro volta sozinho. Olha para dentro daquele barco. E é por isso que nós sabemos que tem 153 peixes. Porque ele foi sozinho. E sozinho ele contou os peixes dentro do barco. Ele teve que ficar sozinho. E muitas vezes nós queremos que Deus mande um anjo para falar conosco, para colocar nossa cabeça no lugar, que Deus mande uma profecia para falar conosco. E a maioria das vezes Deus manda você ir lá para o seu erro, olhar para o seu erro e refletir. Está lá o Pedro, olhando para aquele barco, que ele queria voltar a pescar, Jesus esperando ele na fogueira. E muitas vezes, Deus não precisa, mas Ele vai dizer para você, busca aquele peixe que eu não mandei tu pescar. E aquela caminhada, você sozinho, até o seu barco, barco que não era mais para você ter entrado, vai fazer você pensar em muita coisa da sua vida. E eu digo para você, Deus trabalha quando nós refletimos. E nós precisamos pensar mais. O que nós fazemos? Nós vivemos de barrigada. Nós tocamos a vida com a barriga. Sem pensar. Está todo mundo meio louco, está todo mundo meio agitado. Vamos, atrás de qualquer... Vamos, e vai para lá e vai para cá. E o Espírito Santo está procurando pessoas que param e reflitam. Pensem. Você precisa pensar no ontem, você precisa pensar no hoje para construir o seu amanhã. E tem gente que sai de um relacionamento e entra em outro, e aqui já está dando tchau para um, já está dando oi aqui para outro, e já está começando um negócio, já começou um negócio, já está fechando sociedade com outro, não conhece a pessoa, e já está fazendo acordo, já está empenhando a sua palavra, já está colocando o seu dinheiro, e já está errando, e dá um erro, já vai para... Para! Pedro, volta para o barco. Não, eu quero me esquentar aqui. Pedro, pensa no que tu está fazendo com a tua vida. Ah, mas eu fico muito ansioso. Me dá taquicardia. Eu tô sem meu remédio do pânico. Não quero saber, Pedro. Volta para aquele barco e pensa no que tu estava fazendo com a tua vida. Pensa nas tuas decisões. Pensa nas tuas escolhas, Pedro. E para de culpar os outros. Porque foi você que disse que nunca ia me abandonar e você me negou. Resolve isso dentro do teu coração. E muitas vezes Deus está esperando um homem e uma mulher de caráter que pensam no que fizeram. Dói, mas olha para mim, cura. Dói muito, mas cura a nossa vida. E você vai deixar ciclos para trás. Você fecha uma porta, você encerra aquilo e começa uma nova fase na sua vida. E aí quando você senta na fogueira, tem um homem ali na fogueira, que Jesus pode olhar para ele e dizer, e agora Pedro, tu me amas? Agora nós podemos ter essa conversa, Pedro, porque tu já pensou na burrada que tu fez, olhou para dentro daquele barco, agora senta aqui na fogueira e me responde, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Pedro, segunda vez, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Pedro, terceira vez, tu me amas, Pedro? Porque 3 vezes ele negou. E aí Pedro fica triste. E ele não diz mais que ama Jesus. Ele só diz, Senhor, eu sou esse pateta. Eu só faço burrada com a minha vida. Tu sabe todas as coisas.
E aí Jesus diz, então agora volta para a tua missão. Cuida das minhas ovelhas. Volta para a minha missão. Gente, escuta, igreja. Volta para a tua missão. Não é porque deu coisa errada na tua vida. Não é porque tu te magoou até contigo mesmo. Volta para a tua missão. Volta para o teu propósito. Não é porque aconteceu tudo aquilo que você agora se deu direito. Não quero mais. Para com isso, Pedro. Ah, mas está tão bom, está dando certo. Aqui eu jogo a rede, pego o peixe. Não é isso. Deus não te chamou para viver disso. Deus tem outra coisa para a tua vida. Pedro, Pedra, volta para a tua missão. Volta para o teu chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Deus está falando contigo. Concluindo, termina o versículo 14 dizendo, e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Então Jesus apareceu a primeira vez, ele não tratou com Pedro. A primeira vez o Tomé não estava. Apareceu a segunda vez, ele tratou com o Tomé. Tomé, tu queres acreditar só botando o dedo? Pode pôr a mão aqui, ó. Minha mão está furada. Põe a mão aqui do lado, Tomé. Segunda vez. E a terceira vez, Jesus aparece agora. Nas 3 vezes, Jesus aparece para Pedro. E nas 3 vezes, Jesus não fala nada. Irmãos, se somos nós no lugar de Jesus, pensa comigo, pensa. Se somos nós no lugar de Jesus, o cara mais próximo de ti, que mais te prometeu confiança, prometeu estar contigo, te nega na cara dura. Nós no lugar de Jesus, no nosso primeiro reencontro, já não ia dizer, Pedro, quero falar contigo, Pedro. Que história é aquela que tu não ia me abandonar, tu me abandonasse, Pedro? Oh, Deus tem o tempo para trabalhar. Se sou eu assistindo a cena e Jesus aparece, eu já ficaria com medo a primeira vez. Ai, ele vai puxar minha orelha. Não puxou. Jesus aparece a segunda, depois da ressurreição. Eu, no lugar de Pedro, eu ficaria assim, é hoje. Também não. Na terceira, eu penso assim, ele esqueceu de mim. Ele nem dá bola que eu o neguei. Ele não fala do assunto. Está assim. Jesus queria que Pedro botasse para fora. E quando ele disse assim, eu vou pescar. Aí ele botou para fora, eu estou desistindo de ser crente. Eu estou desistindo dessa vida, isso aí não é para mim. Fiz essa vergonheira, estou com vergonha, não consigo mais olhar na cara dos outros por causa da bobagem que eu fiz. Vou voltar a ser o pescador, porque quando eu era pescador eu não me incomodava tanto. Jesus só não tratou ainda com muita gente, porque você não põe para fora. Só que o problema de você guardar dentro é que isso vai te matar. Uma pessoa que guarda a dor do fracasso e sofre sozinho, isso é como um câncer. Gente, olha para mim, isso é como um câncer. Tem 2 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que quando acontece uma coisa, ela explode, ela põe para fora. Essa pessoa geralmente, ela tem o coração bem resolvido. O problema é quem está ao redor. O problema é quem está ao redor. E tem outro tipo de pessoa que quando acontece uma coisa, ela não fala nada. Ela sente sozinha. Geralmente o seu entorno é tranquilo, porque ela não vai explodir. Só que ela fica acumulando. E aquilo começa a estourar o corpo dela, começa a dar doença. Começa a aparecer umas doenças que, o que está acontecendo? É acúmulo de sofrimento. E a pessoa não abre para ninguém. Foi muito bom que o Pedro disse, eu vou pescar.
Ele botou para fora. Eu desisto. E ainda influenciou os outros, porque você lê no versículo 2 e 3 que os outros discípulos, nós também vamos pescar. Aí o Tomé foi para o barco, não era pescador. O João, Jesus tinha dado 2 missões ali para os discípulos. Primeira missão para os discípulos, Lucas 24, 49. Esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, orando, até que o Espírito Santo venha. Os caras foram acampar. Os caras foram fazer pescaria. Estavam lá na Galileia, lá no norte, longe de Jesus disse, fiquem em Jerusalém. Pedro disse, vou pescar. Vamos com a gente? Vai ser divertido. Imagina os homens conversando. Vou pescar. E ele influenciou todos os outros. Então é muito importante. Cuida com quem você anda dentro da igreja. Se você anda com uma pessoa que não resolve o seu coração, ela vai te pôr num barco furado. Porque ele botou todos os discípulos naquele barco. E não era para nenhum estar lá. Era para estar em Jerusalém orando. Segunda coisa, lá na cruz, um pouco antes de Jesus dar a sua vida, ele olha para Maria, olha para João, o único discípulo que ficou com Jesus até os pés da cruz, João. Todos os outros abandonaram. Ele olha para João e diz, João, eis aqui a tua mãe. Ele olha para Maria, para a mãe dele, e diz assim, eis aqui o teu filho. Ele deu uma missão para o João. João, cuida da minha velha. Cuida da minha coroa agora. Porque a Maria, por mais que o anjo Gabriel tivesse aparecido para ela, lá na cruz, ela não sabia da vitória. Ela não estava crendo na ressurreição. Ela sofreu. Ela ia precisar de apoio até que Jesus ressuscitasse. Cuida da minha velhinha, porque agora eu volto para o Pai. Então fica com a Maria. Que o João foi para Galileia pescar com o Pedro? Era para cuidar da Maria. Rafa, se Jesus na cruz, sangrando, antes de dar o último suspiro, diz, João, tu cuida da minha mãe? E o cara promete antes da morte do mestre, não, conta comigo. A partir de agora é minha mãezinha. O que o cara deixa ela sozinha em Jerusalém e vai andar de iate no mar da Galileia? Gente, nós somos iguais os discípulos. Só Jesus para nos amar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor pela nossa vida. Aí o Pedro, eu vou pescar. E vai os patetas, também vou. Era para ficar lá. E aí Jesus aparece e diz, ô João, a minha mãe. Com quem tu deixou, João? A minha mãezinha. Lembra da minha mãezinha lá na cruz? Eu te disse, cuida dela. É que o Pedro me chamou para pescar, eu pensei que não... Eu estava muito estressado, fui pescar. Mas a minha mãe, João. Gente, só Jesus para nos aguentar. E tem gente que tem coragem de, eu vou brigar com Deus. Quem é tu para querer falar? Porque eu não estou entendendo que Deus estava... Mas tu entra nos barcos furados dessa vida e aí reclama com Deus. Eu não estou entendendo o que Deus quer. Obedece que tu vai entender tudo. É para ficar em Jerusalém? Fica em Jerusalém, vai dar certo. Doravante serás pescador de almas. Fica na tua missão, fica no teu propósito. Uma pessoa, ela mesmo não libera a graça e o amor para ela se torna assim atrapalhada, tá? Lembra, Jesus está trabalhando com a igreja
para que aconteça o Pentecostes, o Espírito Santo seja derramado. E nessa jornada aqui na igreja, nós estamos liberando esses textos bíblicos, estamos pensando juntos, porque nós queremos chegar no dia 24 de maio, que é o domingo de Pentecostes, e queremos que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Queremos que tudo que Deus tem preparado para nós nos seja derramado. Mas Deus precisa que você se perdoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar. Não importa em que barco você esteja,